O deus Cronos da mitologia grega era conhecido por devorar os próprios filhos. Muitas vezes nós nos sentimos devorados, engolidos pelo tempo ou pela falta dele. Esse é o tema do Rede de Olhares de hoje. Trying to make day by day. I am feeling like a stranger. No one seems to care for me. This town try to keep me lonesome. With the blues, I find my way. This town try to keep me lonesome. I find my way. Trouble seems to keep on knocking. I keep begging, don't come in. Trouble seems to be my last name. Always knows where to find me. Can barely carry all this heavy load. Old house so full of sin. Can barely carry all this heavy load in his old house so full of sin. So good the pain has gone. Now I can feel the sun is shining. The sound embraces me. Ain't no more sad and lonesome. Now this old town is home to me. Ain't no more sad and lonesome. Now this old town is home to me. Now this old town is home to me. Now this old town is home to me. Muito bom! Muito bom! Cristiano, pode falar aqui nesse microfone, tudo bem? Bem-vindos. Sim, muito obrigado. Cristiano, a banda é do Rio de Janeiro, isso? Isso. Blues é o som de vocês, é a praia de vocês. É a praia da gente há bastante tempo. Bastante tempo. Estão aqui em Caxias do Sul para fazer show hoje no Mississippi, é isso? A gente veio para cá para fazer hoje no Mississippi, hoje e amanhã, né, sexta e sábado. Ontem a gente tocou em Bento Gonçalves e estamos aí nessa mini turnezinha aqui no Pela sul. Serra. Pela Serra. E aí, Cristiano, como é que é a vida de músico? É corrida também? É muito corrida. Tem gente que acha que é muito fácil, né? É, pois é, mas se enganam muito. O tempo, ele é uma das questões, talvez, das mais difíceis, das mais profundas, tá? Tem um clichê que em filosofia, que é uma famosa citação de Agostinho de Hipona, né? Nas suas Confissões, quando ele dizia: o que é o tempo? Se me perguntarem o que é o tempo, eu sei, mas se eu tiver que responder, eu já não sei mais. Né? E porque o tempo é algo que nos foge, ele meio que luta contra a razão, ele luta meio contra a inteligência.
Porque a inteligência tem essa capacidade de tentar aprender as coisas. E o tempo tem essa dimensão de fugacidade. Eu quero saber de uma mãe. Mãe sempre diz que não tem tempo. Grace, tudo bom? Bem-vinda? Tudo bom, Viviane? Imagine Obrigada. mãe dupla, mãe de gêmeos. Como é que você percebe tudo isso, Grace? Isso que o Robledo colocava também sobre o tempo. Pois é, Viviane. Na verdade, a minha dificuldade não é em organizar o meu tempo, a minha rotina, porque isso eu já tenho estabelecido. Agora, estabelecer uma rotina para as minhas filhas e fazer com que elas entendam que elas têm um tempo para fazer o dever de casa, para ir para a aula de dança, se arrumar para ir para a escola. Isso é uma dificuldade para mim, eu acho que para as mães também, porque elas ainda não têm a compreensão do tempo. Elas estão almoçando, filha tem que almoçar mais rapidinho, tem que escovar o dente. Mãe, que idade calma. elas têm, Grace? 8 anos. 8 anos. Então, a dificuldade é lidar com o tempo delas, fazer com que elas entendam que elas têm horários que têm que cumprir. Trazendo um pouco do que o Robledo já começou, né, para a gente ir juntando aqui a conversa. Na verdade, hoje, a área da psicologia que está estudando mais essas questões é a psicologia social, né? Que trabalha muito essa questão de como é essa sociedade contemporânea que a gente vive, onde tudo é muito instantâneo, né? Tudo é deletável, o mundo virtual está se confundindo com o mundo real. Então, o que se estuda muito hoje nessa questão da psicologia social é o seguinte, é que a relação com o tempo está mudando. Então, existe um tempo individual, existe um tempo coletivo, mas isso está se confundindo porque a gente vive relações muito instantâneas, deletáveis. Então, se eu não gosto de uma coisa, eu vou lá no meu Face, eu vou lá no mundo online, enfim, eu deleto. E a gente foi para as ruas, a nossa equipe foi descobrir se as pessoas pelas ruas de Caxias do Sul estão correndo muito e também uma profissão que tem que correr contra o tempo para que outras pessoas não se atrasem. Olha só. A corrida diária é contra um inimigo em comum, o tempo. Há aqueles que trabalham para cumprir horários e finalizar tarefas durante um período de tempo. Há aqueles que deixam de fazer suas coisas pessoais em virtude da falta de tempo. E ainda no meio disso tudo, é preciso arranjar tempo para si próprio. E você, se sente pressionado pelo tempo? Tem pouco tempo, tem que fazer muita coisa. Tem que trabalhar, tem que ir na casa do pai, tem que um monte de coisa. Às vezes eu estou muito ocupada, às vezes não. Quanto menos espera, terminou o dia, terminou a hora, terminou tudo, né? Porque o tempo hoje corre, né? Não é que nem, sei lá, uma vez parecia assim que o tempo durava mais, né? E agora o tempo corre. Se já é difícil administrar o próprio tempo, a pressão é ainda maior para os profissionais que lidam com o tempo de muita gente. O passageiro, né, que tem que pegar o ônibus para o seu trabalho, né, para fazer o seu trabalho, e nós temos que estar ali no horário, né, certo, para levar o pessoal. O tempo é pouco, né, para a gente ir em casa e voltar a trabalhar. Aí nos meus dias de folga eu faço meu lazer. Vendedor de churros há 20 anos, seu Euri aproveita os intervalos para adquirir cultura e conhecimento. As pessoas se ocupam muito mais em cuidar das outras, sabe? Não olham para si mesmo, sabe? Eu acho assim, primeiro o exemplo tem que começar de ti, né? Tu tem que ocupar teu tempo com coisas úteis para tua vida. As pessoas criticam, né? O Brasil, o ônibus atrasou 5 minutos. Mas aí as pessoas vão para os Estados Unidos, vão para Miami, vão para Disney, ficam 3 horas na fila para poder entrar no parque. E ninguém reclama. Mas seu Euri é uma exceção. Na maioria das vezes, as pessoas acabam sendo dominadas pela pressa do dia a dia. Eu acho que dá para administrar legal o tempo, fazendo as coisas que eu gosto de fazer e trabalho, enfim. Alguma vez você já deixou de fazer o que você gosta pela falta de tempo? Muito pouco tempo. Desculpa mesmo. Eu tenho muito pouco tempo, desculpa mesmo, eu preciso ter compromisso. O tempo não para. Tá aí, legal. Silvana, a gente viu na reportagem a história do motorista de ônibus que tem que correr. O pessoal aí tá apressado nas ruas aqui de Caxias do Sul. A sua profissão, o tempo, ele é precioso, né? Conta pra gente um pouquinho do que você faz aí no dia a dia. Para nós lá do SAMU, boa noite a todos, né? Boa noite. Para nós lá, o tempo é vida.
Se a gente demorar, se a gente se atrasar, aquilo toma proporções enormes. Eu sempre falo, e eu acho que, olha só, sou quase filósofa e nem sabia, estou quase melhor de filósofa que de enfermeira. Eu sempre falo que a gente lida com 2 tempos. A gente lida com o tempo da razão, que a gente conta no relógio, que fica gravado nos nossos sistemas e que daí a gente diz que tem um tempo-resposta, né? E existe um outro tempo, que é o tempo da emoção, que é o tempo do coração, que é o tempo da vida. Meditação como uma forma de dar um freio, deixar a coisa transcorrer mais naturalmente também na nossa vida. Gostaria que você comentasse o depoimento da Silvana. Boa noite. Realmente, não tem, às vezes, como separar. A gente está inserido nesse tempo, né? E a gente tem um tempo e tem o tempo das outras pessoas. E como a mãe falou também, entender esses ritmos, né? Então, a meditação, ela também trabalha muito com essa questão do tempo presente, o tempo passado e o tempo futuro. Que muitas pessoas perdem muito do seu tempo diário, crucial, pensando muito no passado. Ou, às vezes, ficam preocupadas, ansiosas com o futuro e esquecem o tempo presente. Então, a meditação ela tem esse viés, esse olhar, para a pessoa começar a treinar, a ficar presente no momento presente. If you wanna be like a devil, go ahead and fall in the dark. Living life as a lonely stranger, praying this soul devil's blue. If you wanna be like a brother, go ahead and open your soul. Living life as a lovely fellow, praying this soul brother's blue. I can tell by the way that you smile. Sharing love, sharing life, spreading out the freedom.
Agora a gente vai assistir um material sobre uma pessoa que conserta os ponteiros do nosso relógio há muitas décadas. Olha só. Se me fosse dado um dia outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casaca dourada e inútil das horas. Eu seguraria todos os meus amigos, que já não sei como e onde eles estão, e diria: vocês são extremamente importantes para mim. Eu comecei em 1968 com meu irmão mais velho que eu, que trabalhava aqui já. Conserto qualquer tipo de relógios. Quando o cliente é amigo, eu me esforço, eu vou atrás de peças fora da minha relojaria com outros colegas em fornituras, que é onde vendem peças para relógios. E eu procuro manter o máximo e cobrar o mínimo. Os relógios de hoje em dia estragam se mexer dentro, a bobina, coisa parecida, ou se entrar água, eles ferrujam, daí tem que substituir a máquina, trocar algumas peças. Antigamente quebrava eixo, quebrava a corda, hoje já é coisa que não existe praticamente mais. Antigamente existiam os relógios manual, de bolso e tal. O que mais quebrava era a corda e o eixo. Por exemplo, a corda vem aqui dentro, ó, nesses papéis aqui e tal. Isso aqui tem mais ou menos ali, muito antes que o meu irmão, acredito que 1950, por aí que está estocado isso aí. A corda ela vem dentro aqui, ó. Vou tirar lá fora. Depois, mais ou menos o tambor da corda, isso aqui você enrola lá de novo na posição certa. Monta o relógio com as engrenagens, tudo, os parafusos direitinho. Depois vê se funciona. É uma arte pelo seguinte: você vai fazer um serviço, por exemplo, eu trabalho na chácara fim de semana, na segunda para fazer um serviço mais delicado, não dá. Eu tenho que esperar para terça, porque a mão fica trêmula e tal, né? Tem que ter habilidade em tudo nisso. Tá aí, Geno, tudo bem? Bem-vinda? Geno, você que é artista plástica, o tempo do artista, o tempo da criação de uma obra é um tempo completamente diferente, né? Pode falar no microfone. Então, é o seguinte, o dia que eu me aposentei, eu tirei o meu relógio do braço, porque de agora em diante eu vou fazer uma coisa que eu gosto e sem controlar horário. Não preciso mais horário para sala de aula, nada de... Aí eu achei que quem tem que brilhar agora em diante somos nós, fazendo uma academia, correndo com os filhos, fazendo coisas que tu gosta. E o resto do teu tempo pintando, porque todos nós temos qualidades. E nós temos que usufruir as qualidades que Deus nos deu. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E aí, Beatriz, como é que é o teu tempo? É que nem o da Geno, assim, essa coisa gostosa, que é ela que se manda ou não? Não, quem dera. Não? Bom, eu estou percebendo nesse processo de crescimento todo que eu, assim como os meus colegas, eu estou passando e cada vez mais eu ganho mais responsabilidades. E assim eu preciso administrar melhor meu tempo, que isso eu tenho dificuldade com isso às vezes. Eu divido entre lazer, que é o handebol que eu faço, e as coisas da escola, que daí eu tenho mais ou menos um tempinho, assim, mas é muito corrido, sabe? Já é corrido agora? É. E, assim, a pressão vai aumentando, porque tu tá crescendo, tá no terceiro, e as pessoas pedem o que tu vai fazer, e que o tempo tá passando, e tu não sabe, tipo, vai ficando mais nervosa. Esse ano, principalmente, no terceiro, tá bem puxado. A falta de tempo é cada vez mais presente, pelo menos para mim. E... Que idade você tem? Eu tenho 16 também. E diga uma coisa, não sobra um tempinho para namorar, nada? É só para estudar? É fim de semana. Só o final de semana, Sim, tá. Só o final de semana, porque a semana toda eu passo praticamente estudando, e eu tenho que dividir entre academia, inglês e realmente meu próprio lazer. E tá cada vez mais difícil. Eu percebo que cada ano que passa, o tempo fica mais curto. Muito bom. Dona Isolde, mas a senhora é um exemplo de quem aproveita muito bem o tempo, doando esse tempo para os outros também, como voluntária, né? Conta pra gente um pouquinho disso. 25 anos que eu estou na luta do voluntariado. E eu penso sempre o seguinte: tempo.
quanto tempo eu tenho ainda. Então, eu tenho que viver cada dia, cada minuto, intensamente, fazendo coisas que me deem prazer e que me deixam feliz, porque o tempo é ouro. Se eu não aproveitar, as consequências também virão. Na realidade, eu penso assim que o tempo são escolhas para o nosso tempo, né? Eu sou professora de natação e hidroginástica para a comunidade em geral e também dou aula de natação para alunos especiais. Então, eu entendo que, para mim, poder ajudar as pessoas, os meus alunos, eu tenho que, primeiro, cuidar de mim. Eu tenho que estar feliz para que os meus alunos estejam felizes. Acho que nós estamos aproveitando muito bem o nosso tempo. Eu, como diretora de escola, eu vejo tanto esses alunos que estão concluindo agora o ensino médio e eu fico pensando como nós somos culpados de apressá-los, né? Como é bom poder ver que eles aproveitam bem o tempo e como seria bom que eles pudessem aproveitar cada vez mais ouvindo o que ela acabou de nos dizer. Então, eu penso assim, todos nós temos o mesmo tempo, nós estamos no mesmo relógio. O que cada um faz com o seu tempo é o que importa. O meu diretor está me cobrando tempo, que o nosso tempo está se esgotando também. E eu vou deixar uma palavra final de conclusão com o nosso filósofo. Pode ser? Concordam comigo? Que responsabilidade para a gente ouvir um pouquinho do Cris Crochemore e banda aí. Eu diria assim, tentando ser bem rápido para não atrapalhar demais, né, o show da banda, né? Assim, o que a gente vê até pelos depoimentos que foram falados, tem uma questão que eu acho que é social e cultural, que a gente tem percebido é o seguinte, é que tem até um autor que trata sobre isso, Norbert Elias, é um sociólogo que escreve um livro chamado Sobre o Tempo, de que o tempo é determinado pelos grupos sociais. E aí eu pegaria uma palavra que tu disseste antes, né, Viviane, que era a questão do ritmo. Então, a gente fala muito do tempo e a gente confunde com a noção de ritmo. E hoje, o que nós vivemos é um ritmo, e é próprio das sociedades urbanizadas, mas que foi acelerado após a industrialização e após a revolução da informática, acelerado mais ainda, que é a questão que o nosso ritmo está muito alto. Ele é um ritmo muito alto. Tá? Quando nós estávamos vendo de meditação aqui, o que nós estávamos falando? Gente, nós temos que aprender técnicas para romper com esse ritmo. Né? Porque o nosso ritmo está... E o nosso ritmo está associado a conceitos, e eu acho que é interessante pensar quando a gente vê os jovens falando, porque eu tenho uma filha na mesma idade. A questão é o seguinte, a gente vê os jovens falando dessa questão da correria, porque para nós o tempo tem que ser gerenciado, o tempo tem que ser útil, ele tem que produzir alguma coisa. Isso é um traço de uma cultura, é um traço de um tempo, de uma época, se preferirem, para ser um conceito mais preciso. Então, cabe a nós, se eu fosse dar uma recomendação daquelas clichês de filósofo, em termos de reflexão, é pensar se a maneira como nós vivemos hoje é uma maneira que nós acreditamos que seja a melhor maneira de nós vivermos, mas não somente individualmente, enquanto pessoas, mas enquanto sociedade, enquanto grupo social, enquanto profissionais, enquanto estudantes, a gente debater essas questões. Porque talvez essa angústia que a gente vê nos jovens é porque eles estão entrando mais cedo neste ritmo. Né? Que as pessoas que têm um pouco mais de idade que nem eu sabem que o ritmo das crianças era outro, né? Lá atrás. A gente vivia mais no tempo, não no tempo do relógio, no horário. Vai, tá atrasada para a aula. Fizeste teus temas, fizeste tuas tarefas, tem aula de inglês, tem aula de... Né? E a gente sabe que são as demandas do mundo atual. Mas quem é que constrói esse mundo? Né? Então, se fosse dar alguma recomendação, alguma mensagem final, seria essa. A gente pensar também não só na questão do tempo, mas a mensagem que os outros colegas deixam é a mensagem do ritmo. Né? Que nem a senhora falou, achei muito bonito, né? A primeira coisa que eu fiz quando me aposentei, eu tirei o relógio. A senhora não abandonou o tempo, a senhora abandonou um ritmo que não era bom, não era saudável, não era legal. Vai chegar a nossa hora, Gino, também, de largar o reloginho, ó. Então, essa aí. Se fosse deixar uma mensagem, eu deixaria essa. Obrigada, Robledo. Agradeço todo mundo. Gente maravilhosa, músicos maravilhosos hoje aqui. Vamos gastar o nosso tempo ouvindo música boa, né? Aproveitar o nosso tempo melhor. Agradeço você também que esteve conosco em casa. O Rede de Olhares volta numa outra oportunidade. A gente se vê. Até mais. Cristiano Crochemore, Blues Groovers. The way that moves me
shake my bones.